Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 7 ao 14. Na última mensagem falamos que a crise não dura para sempre, que foi até o versículo 6, e agora o 7. Diz assim a santa palavra de Deus: ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. No caso aqui, Noemi com as suas duas noras. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Amém, queridos? Pode sentar-se. Amados, o contexto aqui diz respeito a uma decisão tomada por três mulheres. As três mulheres aqui são Noemi, Orfa e Ruth. As três saíram de Moabe e foram em direção a Belém de Judá. As três eram viúvas, as três eram pobres, passando por momentos difíceis. As três ouviram que o Deus de Israel havia visitado seu povo lá em Belém e dado pão, enviado chuva, cessado a seca. Ruth e Orfa, elas eram noras de Noemi, como eu já disse. Elas estavam seguindo sua sogra até a cidade de Belém. Elas saíram, elas eram moabitas, uma terra pagã. Saíram de Moabe, estão a caminho de Belém com a sua sogra. Só que, no meio do caminho, Noemi faz algo inusitado e, por que não dizer, até inesperado. Ela pede que suas noras voltem para Moabe, para seu povo e para os seus deuses. Essa atitude de Noemi, queridos, foi bastante estranha, muito estranha, sendo ela uma israelita temente a Deus. Alguns comentaristas acham que Noemi estava com essa atitude, querendo esconder seu pecado de ter permitido seus filhos se casarem com mulheres estrangeiras, como eu disse na última mensagem. Se ela chegasse sozinha em Belém, ninguém ia ficar sabendo que ela havia permitido seus dois filhos homens casarem-se com mulheres pagãs, o que era proibido pela lei. Não sabemos aí a realidade dos fatos e nem as motivações reais que levaram Noemi a agir assim. Fato é que Noemi abençoou as suas noras e agradeceu aí profundamente o cuidado e o amor que elas tiveram com seus dois filhos. Esse foi um momento de despedida e um momento de fortes emoções.
Isso porque, queridos, para analisar, Noemi, ela havia perdido o que tinha levado para Moabe. Ela havia levado para Moabe filhos, marido e bens. Perdeu tudo, os 2 filhos, o marido e os bens. Mas à frente nós vamos ver, ela diz, olha, eu saí aqui de Belém cheia, abastada, e estou voltando agora, literalmente com a mão na frente e outra atrás. Então tudo que ela levou para Moabe, ela perdeu. E agora está prestes a perder também tudo o que havia encontrado em Moabe, que eram o quê? As suas 2 noras. E Noemi está se despedindo das únicas pessoas que ainda faziam parte da sua vida, da sua família. Sendo assim, o texto diz que Noemi beija as suas 2 noras e juntas elas choram bastante. Há muito choro, muita emoção, uma despedida dolorosa. E eu acho essa cena impactante e emocionante. Vou ler novamente Ruth, capítulo 1, versículo 14. Elas então começaram a chorar bem alto, de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Interessante, queridos, vemos aqui o amor de uma sogra para com as suas noras e vice-versa. Amor real. Nessa relação havia respeito, nessa relação havia companheirismo, havia amizade. Isso é tão raro hoje em dia, né? Tão raro, o que mais se vê é nora odiando a sogra e sogra odiando a nora, ou genro desrespeitando a sogra e sogra xingando o genro, uma baixaria só. Mas aqui havia respeito, havia amizade, havia compreensão, havia amor e gratidão. Noemi era muito grata às suas 2 noras. Havia ali afeto e respeito. E nessa despedida, Noemi confronta suas noras com uma mensagem dura. Não só dura, mas realista e objetiva, aí no versículo 12. Ela dá pelo menos 2 motivos para que elas voltem para Moabe. Olha, fiquem lá em Moabe, por 2 motivos. Primeiro, Noemi diz que está velha e sem possibilidades de gerar filhos. Velha, sem possibilidade de gerar filhos. Ela diz, não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Então, Noemi, ela não é romântica em relação à sua situação. Ela sabe muito bem em que estado ela está. Ela rasga o verbo e diz a verdade para suas noras. Ela diz que é viúva, não é isso? Sem condições de ter mais filhos, pobre, desamparada. Humanamente falando, Noemi não tinha futuro. Apenas um passado de perdas e dores. E o sofrimento de Noemi era insuportável. As circunstâncias pareciam injustas e as perguntas não tinham respostas. Essa era a situação de Noemi. Irmãos, eu penso que em momentos como esses, a qual Noemi estava vivendo, precisamos deixar as dificuldades nas mãos de Deus, mesmo sem ter aí uma resposta do porquê e do para que estamos passando determinadas situações. Nessas horas, o silêncio de Deus nos atormenta mais do que as circunstâncias em si. Por quê? Por quê? Por quê? Noemi estava numa fase difícil. Ela estava, ao mesmo tempo, ou tinha perdido tudo, mas ao mesmo tempo tinha muitas coisas pela frente, só que ela não estava enxergando, porque ela estava literalmente incrédula. No versículo 13, Noemi menciona mais um detalhe às suas noras, dizendo o seguinte, vocês esperariam que eles crescessem, caso ela tivesse mais filhos, deixando assim de se casarem com outros homens, ou outro homem? Claro que não, minhas filhas.
esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Queridos, naquele tempo, para contextualizar, quando um irmão morria sem deixar descendente, o irmão mais novo devia desposar a viúva para quê? Para suscitar um descendente ao morto, para que a sua memória não fosse apagada na terra. Esse era o costume da época. Porém, as noras de Noemi ficaram viúvas e sem filhos. E Noemi também não tinha mais filhos para desposá-las. Essa era a realidade. Sendo assim, Noemi estava velha demais para se casar, de novo, e ainda que isso fosse possível, as noras não poderiam esperar que aqueles nenéns, crescessem para casar com eles. Isso era impossível. Agora, a segunda razão, Noemi diz às suas noras que Deus era contra ela. Mais um motivo, olha, Deus está contra mim. Olha o que está acontecendo comigo. Volta para o Moabe. É perigoso me seguir. Versículo 13, parte B. Pois o próprio Senhor está contra mim. Queridos, só nesse capítulo 1, Noemi faz 5 acusações contra Deus. Aqui no versículo 13, ela diz que Deus pesou a mão contra ela. No versículo 20, ela diz que Deus encheu a sua vida de amargura. No versículo 21, ela diz que Deus a deixou pobre, humilhada e aflita. Quanta acusação! Deus é o meu carrasco, Ele é meu inimigo. Ou seja, ela se vê vítima não do diabo, não do inimigo, mas ela se vê como uma vítima do próprio Deus. Aqui ela está atribuindo toda a tragédia que aconteceu em sua vida a Deus, queridos. Olha que situação. Ela vê Deus como seu inimigo e o responsabiliza por sua tragédia. Simplificando, ela está com raiva de Deus. Ela era não apenas uma viúva velha, pobre e sem filhos, mas também estava amargurada contra Deus. Quanta gente assim em nossos dias. Sendo assim, queridos, na ótica de Noemi, seria um perigo para suas noras irem a Belém e servirem a um Deus que tanto mal lhe tinha feito. Há uma lição aqui para a nossa vida. Quando decidimos que Deus é contra nós, e muita gente decide isso, Deus é contra mim. Bateu de carro, Deus está irado comigo. Uma doença nos acomete, não é Deus descarregando sua ira. Um filho fica doente, é sempre Deus o culpado. Dificilmente a pessoa se responsabiliza. Não foi eu que vacilei. Então, quando decidimos que Deus é contra nós, geralmente exageramos em nosso desespero e nos tornamos aí tão amargos que não podemos ver os raios de luz ao redor das nuvens. Só enxergamos a desgraça. Foi exatamente isso que aconteceu com Noemi, nesse contexto. No entanto, o que Noemi não estava conseguindo enxergar, queridos, é que Deus havia acabado com a fome lá em Belém e que havia constrangido Ruth a segui-la até Belém. Olha que bênção. Ela só estava enxergando que Deus era contra ela, mas ela não estava enxergando que lá em Belém havia pão e, por mais que uma nora virasse as costas, a outra se apegou a ela e foi junto. Sofresse o que fosse necessário, pagasse o preço que fosse necessário, e foi, e seguiu. E mais à frente veremos que Deus havia preservado um parente chamado Boaz para dar continuidade à linhagem de Noemi. Mas ela não estava conseguindo enxergar. Ela estava com os olhos tão embaçados que via tudo nublado. Porém, Noemi estava tão amargurada com a vida, queridos, que só enxergava a desgraça, os problemas e as lutas. Ela não estava conseguindo ver a bondade e a misericórdia de Deus em meio às suas perdas. E, repetindo a primeira mensagem, perdas por causa de decisões precipitadas.
Muitas vezes nós colocamos os pés pelas mãos, dá tudo errado, quebramos a cara e Deus que é o culpado. Temos uma alimentação terrível, comemos mal, porcaria, aí vem um problema de saúde, não, Deus é o culpado. Não descansamos bem, ficamos igual uma barata tonta, trabalhando, horas a fio, como eu. Daqui a pouco bate pino, é igual o carro, né? Uma hora a conta chega. A conta chega. Então, Noemi não estava conseguindo aprender com a dor. Foi por isso que certo cristão, ele fez uma certa oração dizendo o seguinte: ó Senhor, dá-me forças para atravessar o vale da sombra da morte, de modo que ao sair do outro lado, eu seja uma pessoa melhor, mais compassiva e mais aproveitável para o Senhor e mais útil ao meu irmão como servo. Tirar lições na hora da dor, da prova, da dificuldade. Então, depois dessa dura mensagem de Noemi para suas noras, aí no versículo 14, acompanhe comigo, diz que Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para Moabe. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi e decidiu ir a Belém. É interessante, porque essas duas noras ouviram a mesma mensagem, não foi? A mesma mensagem da sogra. Ouviram que Noemi não poderia gerar mais filhos, ouviram as acusações que Noemi havia feito contra Deus. As duas ouviram que em Belém não havia ou não haveria garantia alguma de sustento e futuro, por mais que lá Deus tivesse se lembrado do povo, mas ela estava voltando pobre, sem nenhuma expectativa. Enfim, as duas ouviram todas as lamúrias de sua sogra. No entanto, uma virou as costas e voltou para Moabe. A outra decidiu seguir a sogra para Belém. Uma desejou se casar novamente e a outra decidiu continuar sendo filha de Ruth. Era uma nora que tinha a sogra como uma mãe. Orfa se endureceu pelo que ouviu, mas Ruth creu por meio do que ouviu. Isso é bastante interessante e acontece frequentemente, queridos, no ambiente de culto e, por que não dizer, no momento da pregação. Há uma aplicação aqui para nossas vidas. Muitas vezes pregamos a mesma mensagem. Estou aqui contextualizando a mensagem que Ruth pregou para as duas noras. Uma decidiu voltar, outra seguir. Pregamos a mesma mensagem, todos ouvem. Uns creem, outros não creem. Uns se arrependem, outros se endurecem mais ainda na sua vida de pecado. O mesmo sol, queridos, que derrete o gelo e também derrete a cera, endurece o barro. É muito interessante isso. A mesma mensagem que levou uma a voltar para Moabe, levou a outra para seguir até Belém. E Deus não é o culpado dessas decisões. O homem é um ser responsável livre. Ele faz escolhas em seguir ou não ao Senhor. Lembram daqueles dois bandidos que foram crucificados ao lado de Jesus? Os dois ouviram a mesma pregação de Jesus na cruz. Você fala que Jesus pregou na cruz? Pregou, meu irmão? Enquanto ele esteve pendurado ali, foram 7 palavras da cruz. Eu preguei alguns anos atrás aqui. Em cada palavra da cruz é uma pregação em tanta. Os dois ouviram a mesma mensagem que Jesus estava pregando. Jesus disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Os dois ouviram Jesus pedir a João para cuidar da sua mãe Maria. Os dois ouviram Jesus dar aquele brado de vitória: está consumado. Ou seja, os dois tiveram a oportunidade de ouvir
as últimas palavras do Senhor Jesus na cruz. No entanto, somente um creu. Somente creu. Somente um teve o coração amolecido por tudo aquilo que havia ouvido. Somente um reconheceu ser um pecador que precisava de um Salvador. Somente um reconheceu que Jesus era um Rei eterno que tinha ou possuía um reino eterno. Somente um. Foi esse que disse a Jesus o quê? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a promessa do Senhor. No caso de Orfa e Ruth, uma creu e a outra não. As duas ouviram, como já disse, a mesma mensagem. Uma mensagem dura, de desanimar qualquer um. Uma mensagem realista, objetiva. Noemi, queridos, não disse às suas noras que seria uma maravilha ir para Belém. Vão comigo, vai ser bênção, eu tenho uma mansão lá, eu tenho uma boa pensão. Não, queridos, ela não tinha nada. Até as terras que ela tinha em Belém, estava tudo como que leiloada, estava tudo... Não tinha nada. Ela não disse que Deus iria dar um novo casamento para cada um, prosperar. Ela não disse, não deu essas mensagens mirabolantes. Noemi, queridos, não iludiu suas noras com a mensagem de prosperidade em Belém. Noemi nem ao menos falou do amor de Deus para elas. Olha, nós vamos para lá, mas lá nós servimos a um Deus de amor, cuidador. Não, vai não que esse Deus que eu sirvo é mau. Essa foi a mensagem que Noemi, nesse contexto aqui bem rabugenta, deu para suas noras. Ela pregou, por assim dizer, um Deus irado, iracundo e vingativo. Mesmo assim, por incrível que pareça, Ruth creu e foi salva. Creu literalmente e foi salva. Da mesma maneira, queridos, o Evangelho de Jesus Cristo não nos promete vida fácil. O Evangelho de Jesus Cristo não nos promete ausência de problemas ou uma vida calma, serena e tranquila. Já viu aquele hino antigo? Esqueci o nome do grupo, os mais velhos aí, calmo, sereno e tranquilo. Não existe essa utopia de um mar de rosa na vida cristã. O Evangelho de Jesus não é o da prosperidade, não, queridos. Mas sim, o Evangelho do contentamento. Esse é o Evangelho de Jesus. Em João 16,33, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que ele havia vencido o mundo. Então, Noemi pregou uma mensagem dura para suas duas noras, por assim dizer. No entanto, a reação que tiveram foi bastante diferente. Uma retrocedeu, olhou para trás, voltou para Moabe. A outra prosseguiu. Uma, por assim dizer, teve aí a visão visão do retrovisor. A outra teve a visão do para-brisa, olhando para frente. Ou seja, uma olhou para trás e a outra para frente. Uma voltou para Moabe e a outra seguiu para Belém. Vejamos então, queridos, os detalhes dessas duas decisões. Primeiro, Orfa decide voltar para Moabe. Veja comigo mais uma vez, versículo 14, parte B. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo. Judas traiu Jesus com um beijo também, né? Com um beijo. Ela foi até a metade do caminho, mas depois voltou atrás. Redundância, né? Voltou atrás. Não sei se está certo essa frase. Ela avaliou a situação e decidiu que não valia a pena correr um risco tão grande. Dar um tiro no escuro, salto no escuro. Eu vou para Belém nada, seguir uma sogra pobre, não tem nem aonde cair morta. Ela começou bem, órfã, mas terminou mal. Ela beijou sua sogra e voltou para Moabe. Queridos, humanamente falando, Orfa fez a escolha mais sensata e prudente do mundo, humanamente falando. Milhares no lugar dela teriam feito a mesma coisa.
Por que arriscar em ir para outra nação, com outros costumes, sem dinheiro, sem marido, sem nenhuma segurança? Tem gente que tem esse sangue de barata, né? Pega, larga tudo, muda de nação, vai para os Estados Unidos, fica lá limpando, lavando o banheiro de gringo. Tem gente que tem essas coragens, mas Ruth, humanamente, não dá. Então, ela escolheu o caminho mais fácil, mais cômodo, mais lógico. No entanto, porém, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Lembram de Elimeleque, na primeira mensagem, que em vez de enfrentar a crise em Belém, ele fugiu para Moabe e lá encontrou a morte? Aparentemente era o mais fácil, fugir. Para que ficar? Morrer de fome aqui, já que Deus não manda pão, não envia chuva, a seca está matando, não tem plantação, não tem colheita, não tem nada, então vamos meter o pé daqui. Ou seja, voltar para o seu povo, para os seus deuses e buscar um novo marido era uma escolha mais sensata, mais lógica, humanamente falando. No entanto, queridos, ela desapareceu das páginas da Bíblia e da história de redenção. Ela decidiu voltar, mas foi apagada da história. Ela rejeitou a estrada para o vazio, mas, ao mesmo tempo, sem saber, deixou a única estrada que poderia conduzi-la para a vida. Uma vida de sentido, uma vida de significado duradouro. E ela deixou isso para trás. A vida é feita de oportunidades. E quando não seguramos as oportunidades, elas passam e muitas vezes não voltam mais. E a órfã, jogou fora essa oportunidade. O caminho mais cômodo muitas vezes leva ao caos. As facilidades da vida muitas vezes servem de tropeço para nós, como serviu para Ruth. Tem coisas que as facilidades nos levam ao caos e é mais fácil deixar a vida levar, queridos. Para pensar. Ficar em casa, por exemplo, em vez de ir para a igreja e cultuar a Deus, é mais cômodo, mas leva ao esfriamento da fé. Eu não sei como que tem crente que consegue ficar 2 semanas sem a igreja, sem congregar, 3 semanas. Está desviado dentro de casa assistindo pregação online. Deixar de meditar nas escrituras é cômodo, não é? É cômodo, mas nos leva a uma desnutrição espiritual. Deixar de perdoar é cômodo, porém, agindo assim, ficamos sem o perdão de Deus. Comodidades. Irmãos, o caminho da comodidade e da facilidade conduz à perdição. A porta continua apertada e o caminho continua estreito. Orfa agiu como a mulher de Ló. Lembra? Ela saiu de Sodoma em direção ao monte, conforme a ordem do anjo. Siga para o monte. Ela foi até metade do caminho, porém ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Morte instantânea. Ela começou bem, mas terminou mal. Queridos, Orfa simboliza os desistentes da fé. Simboliza aqueles que começam bem, mas terminam mal. E não são poucas as pessoas que começam bem e terminam mal na caminhada, que vão até a metade do caminho, mas não vão até o fim do caminho, até o fim da linha. Se no casamento há um lema, há um princípio, até que a morte nos separe, o cristão tinha que seguir esse lema com relação a Jesus também. Até que a morte, não que a morte me separe de Deus, mas eu vou ser fiel até a morte. Irmãos, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Um certo pastor, ele costumava concluir as suas mensagens com uma oração: Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Senhor, ajuda-nos a terminar bem. No entanto, temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que terminaram mal, apesar de terem começado bem
e muito bem, mas terminaram mal. Por exemplo, o rei Uzias começou maravilhosamente bem. Começou seu reinado com 16 anos e ficou à frente da nação de Israel por 52 anos. Foi um dos melhores reis que a nação de Israel teve. Segundo Crônicas 26, 4 e 5, diz que ele, Uzias, fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Dentre tantas as realizações do rei Uzias à frente da nação, segundo Crônicas 26, 15, diz que ele construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama, diz a Bíblia, se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Uzias se tornou muito poderoso. A fama dele foi longe. Queridos, é trágico quando alguém alcança o sucesso sem estar preparado para ele. E Uzias não estava preparado para o sucesso e naufragou. Segundo Crônicas 26, 16, diz que quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor, para queimar incenso no altar de incenso. Então, o orgulho invadiu o coração de Uzias como uma enxurrada de lama. Terrível isso. E depois do orgulho veio a queda. Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a destruição, ou a queda, e a arrogância precede a queda. Queridos, o orgulho cega o entendimento. O orgulho distorce a percepção e faz crescer o ego, de tal modo que a pessoa não é capaz de distinguir entre o real e o imaginário. A pessoa fica cega. Sendo assim, se entendêssemos que Deus é Deus, compreenderíamos que nós somos meros homens. Mas a falta de entendimento acerca de Deus faz com que muitos pensem que são deuses. A queda de Uzias veio em consequência de seu abuso de autoridade. Sabe por quê? Porque ele era rei, não sacerdote. Ele era rei. A função dele era o quê? Governar o povo e não queimar incenso no altar. Era governar. Ele não era sacerdote. No entanto, ele colocou os pés pelas mãos, fez aquilo que não era da sua alçada e pecou terrivelmente. Irmãos, o orgulho leva muita gente a fazer o que não lhe cabe fazer. Aqui na igreja, por exemplo, existe uma hierarquia. Existem pastores e ovelhas. Perante Deus, todos são iguais, mas com funções e responsabilidades diferentes. Sendo assim, precisamos ficar dentro de nossa esfera de atuação, dentro dos nossos limites. Precisamos ficar dentro de nosso quadrado, ou melhor, dentro das 4 linhas da Constituição do Reino de Deus. Quando avançamos, pecamos. Precisamos aprender a obedecer antes de mandar. Tem gente que gosta de mandar, mas nunca aprendeu a obedecer. Irmãos, Deus dá a cada um de nós um trabalho a fazer. Deus dá a cada um de nós pessoas a quem obedecer. Deus dá. Ele nos testa como servos
antes de nos promover a governantes, por assim dizer, antes de permitir que exerçamos autoridade, é preciso nos submeter à autoridade uns dos outros e aprender a obedecer. É um aprendizado. Apesar da igreja aqui ser pequena, né? Ela é organizada. Aqui existem ministérios, glórias a Deus por isso. Muitos estão aqui envolvidos, seja no evangelismo, seja no louvor, seja no departamento infantil, visitação, portaria. E em todos esses ministérios existem aqueles que são os responsáveis. Pessoas que precisam ser respeitadas e a quem devemos dar satisfação para o nosso próprio bem. Uzias, como já disse, ele era rei, não sacerdote. Ele não respeitou seus limites, fez o que estava fora de sua esfera de atuação e sofreu as duras consequências da sua precipitação. E o mais surpreendente é que ele não adulterou. O mais surpreendente é que Uzias não roubou. Uzias não matou ninguém, mas feriu a autoridade do outro. Ele quis fazer as coisas à sua maneira e se ferrou. Desculpa a expressão. 2 Crônicas 26, 17, 21. Olhem que deu. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Ele já estava dentro do templo para oferecer incenso que não era para ele fazer. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor não o honrará. Uzias, que segurava o incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar do incenso no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Irmão, se não aparece lepra na testa, ele ia mandar matar todos os sacerdotes. Deus interveio ali, foi uma intervenção de Deus. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. E o próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. E seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então, Uzias, infelizmente, não perseverou em seguir ao Senhor. Ele começou bem, mas terminou mal. Teve um excelente começo, mas um fim trágico, querido. Trágico, o que serve de advertência para que venhamos manter vigilância e orarmos ao Senhor pedindo que Ele nos ajude a terminar bem a caminhada, a ser fiel até o fim, até a morte, fiel a esse ministério, fiel a Jesus, fiel aos irmãos, aos pastores. Orfa, igualmente, não terminou bem. Ela seguiu a sua sogra, que ia até a metade do caminho, em direção à casa do pão. Belém significa a casa do pão. Foi até a metade. Depois voltou, recuou, desistiu. E voltou para o seu povo, para os seus deuses, para a idolatria. Ruth, por outro lado, decidiu ir para Belém. Versículo 14. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. É lindo essa história. Ruth ouviu a mesma mensagem de Noemi. Ruth sofreu a mesma pressão psicológica. Ó, Deus está contra mim, eu não tenho nada lá em Belém, não tenho filho para dar para vocês casarem, tenho nada. Ela ouviu a mesma coisa. Ela se conscientizou de todos os perigos que aquela viagem prometia, queridos. Mesmo assim, ela decidiu seguir em frente. Decidiu não desistir. Apesar de Noemi ter pintado um futuro aí preto, tenebroso, um futuro incerto,
Ruth pegou sua mão e foi junto com ela. Minha sogra, eu vou com você. Ruth decidiu ir para a casa do pão, em vez de ficar em Moabe, a casa da morte. Lá ela perdeu o sogro, perdeu o cunhado e perdeu o marido. Ela raciocinou, olha, que lá não presta não. Moabe é símbolo do mundo. Lá não presta não, que lá é morte. Lá é só perda. Eu vou para Belém. Independente, não sei o que me espera. Amados, Ruth simboliza aqueles que perseveram em seguir a Jesus até o fim da linha. Até o fim. Simboliza aqueles que decidiram ser fiéis até a morte. Aqueles que decidiram não retroceder, mesmo diante das maiores adversidades. Há pouco tempo eu li a história de um grupo de cristãos chineses que foram detidos durante um culto. Escuta essa história real. Um grupo de chineses que foram detidos durante um culto. E os guardas colocaram uma banheira no meio da cidade. E obrigaram todos os crentes a urinarem naquela banheira. Todos. Sob pena de morte. Sabe o que os guardas fizeram? Mergulharam o pastor dentro da banheira cheia de urina, na frente dos membros. Consequência, a congregação dobrou de tamanho em 2 semanas. Eles queriam destruir a igreja, mas acabaram promovendo a igreja. Esses crentes, queridos, assim como Ruth, não retrocederam por causa dos desafios, nem por causa das lutas e pressões. Um outro detalhe acerca de Ruth, para concluir. Sua caminhada até Belém foi exclusivamente pela fé. Fé. Fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amados, Ruth estava vivendo pela fé somente ao decidir acompanhar sua sogra até Belém. Como já disse, ela não tinha garantia alguma de provisão, de casamento, de casa, enfim, não tinha garantia alguma de futuro. Nada no futuro. Estava indo para uma terra estranha, uma outra língua, outros costumes, outras amizades. Que situação difícil. E eu penso que é exatamente isso que acontece quando alguém se entrega a Jesus como Senhor e Salvador. É tudo muito novo, é uma nova vida, é um novo reino, novos costumes, novos amigos. É uma caminhada de fé, fé em fé, do início ao fim. Sendo assim, eu não posso dizer a um novo convertido que a sua vida será um mar de rosas, que o dinheiro vai sempre estar sobrando e que os milagres vão estar sempre acontecendo em sua vida. Isso aí é engano, gospel. Engano, gospel. Agora, eu posso lhe garantir o que a Bíblia garante. Deus lhe dará paz. Uma paz que excede todo entendimento. Essa paz em meio à guerra. Ele suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Eu posso dizer, ou não posso dizer para ninguém, que conversão é sinônimo de vida conjugal abençoada, promoção no trabalho e cura de enfermidade, queridos. A grande verdade é que muitos, ao decidirem-se por Cristo, perdem o emprego, perdem o casamento e muitas vezes morrem com a mesma doença que tinham antes de se converter. Parece uma mensagem negativa, mas é realista. Não estou negando o sobrenatural, não estou negando o milagre. Deus restaura casamento, Deus promove, Deus prospera. Mas prometer isso para uma pessoa, dizer que tudo vai dar certo, tudo vai correr bem, é mil maravilhas, é engodo. Quando entregamos nossa vida a Jesus, não temos garantias de como será nosso futuro aqui na terra, mas temos a promessa da vida eterna. Essa é a principal. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. O que vem depois disso é lucro. Amém, queridos? O que vem depois disso é lucro.
E Deus é bom. Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Santo Deus, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra e tentar, da melhor maneira, Senhor, trazer aplicações pertinentes dentro desse texto, Pai. E eu tenho plena consciência e certeza que houve direcionamentos nessa mensagem, que a Tua palavra não volta vazia, Pai. A única coisa que eu te peço nessa noite é que o Senhor venha nos ajudar a terminar bem, Senhor. Ajuda-nos, pega em nossas mãos, porque a nossa natureza não é nada diferente da natureza de Orfa, e muito menos de Uzias, Pai. Ah, Senhor, somos feitos dos mesmos materiais. Por isso carecemos da Tua ajuda, da Tua graça, do Teu socorro, Pai. Em meio às nossas perdas, em meio às fatalidades, em meio às notícias ruins, em meio ao caos, que não venhamos nos amargurar, assim como Noemi, que olhou para Ti, Senhor, como seu algoz, mas que possamos ver que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E mesmo as situações que não temos respostas e que só ouvimos o Teu silêncio, mesmo diante disso, que possamos ter a plena certeza que o Senhor está trabalhando nas noites escuras da nossa vida, Pai. Fica conosco, Pai. Fortalece cada um que está aqui, talvez desanimado e talvez como Orfa, pensando em voltar para Moabe, pensando em voltar para o mundo, em desistir da caminhada diante de tantos problemas, uma enxurrada que vem junto. Que o Senhor venha conscientizar essa pessoa, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, que o Senhor está no controle da vida dela, que o Senhor não perdeu ela de vista. Em nome do Teu Filho Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém.